Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu sou a Aline Paula e esse é o podcast Metamorfose. E a nossa convidada desse programa é a nossa amiga, companheira, intercessora, Rosália. Seja bem-vinda, Rosália. Obrigada, Aline. Estou muito feliz, né, de ter recebido o convite da Aline. Estou um pouquinho nervosa, mas vai passar. Meu nome é Rosália, né? Sou esposa do Alessandro. O Alessandro é o professor da Escola Bíblica da EBD, né? Eu também trabalho na área das crianças. Já fiquei na liderança há 11 anos. Agora dei uma descansada, agora eu voltei novamente para estar ajudando os cursos de quinta-feira. E tem 2 filhos, né? Ana Lívia e Gabriel. Ana Lívia vai fazer 15 e Gabriel já vai fazer 21 anos. Rosália, seja bem-vinda. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, Obrigada. né? Compartilhar conosco o seu testemunho de vida. Amém. Sabemos que tudo é para edificação do nome do Senhor, né? Uhum. Entendemos que Ele é quem conduz todas as coisas da nossa vida a partir do momento que a gente tem um verdadeiro encontro com Ele. E nós estamos super ansiosos para saber quem é a Rosália. Conta um pouco da sua história, como você chegou até aqui, né? Como você construiu essa família tão linda, né? Debaixo das bênçãos do Senhor, que todos estão, né? Em trabalho com a igreja. Compartilha conosco um pouquinho do seu testemunho. Então, Aline, tem 20 a 21 anos, né? É 22, 23, isso. Porque eu já tô aqui na sede, né? Eu converti, não foi literalmente aqui na igreja. Eu vim pra igreja pela dor, né? Quando Deus falou comigo pela primeira vez, eu tava saindo da igreja católica. Tava saindo da porta e tinha umas meninas entregando uns papelzinhos. E já existia um vazio dentro de mim há muitos anos. E eu pedi a Deus... Por que eu tinha aquele vazio? Sendo que eu ia na igreja, eu era, assim, bem praticante mesmo, era católico bem praticante. Aí, quando eu saí na porta, eu vou ler o versículo aqui para vocês, que Deus falou comigo. A partir desse dia, a minha vida mudou. Tá lá em Apocalipse 3:20. Ela me deu o papelzinho na porta da igreja. Depois desse dia, minha vida não foi mais a mesma. Tá escrito assim, ó. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, depois desse dia, eu pensei assim, e eu senti, sabe quando você sente aquele negócio assim que é frio na barriga? Uhum. Aí eu pensei, alguma coisa diferente vai acontecer. Aí o que aconteceu? Meu irmão ficou muito doente mesmo. E aí o que aconteceu? Ele ficou entre a vida 3 meses. Entre a vida e a morte. Ficou muito ruim mesmo. Ele começou em casa com a depressão. E nós não sabia como tratar aquilo. Nós nem sabia, assim, como que ia fazer. Ele ficou totalmente assim, ele mudou. Ele trabalhava, sabe? Trabalhava tudo direitinho. Então, um dia ele passou mal na fábrica e veio embora. E depois desse dia, foi um processo. Ele ficou sem reconhecer nós. Não conheceu nós. Perdeu memória. Tipo assim, ele perdeu a memória, né? E a gente buscava ajuda nos médicos e ninguém ajudava, né? Aí foi aí que eu fiquei muito desesperada, porque tem uma filha menorzinha, né? Na época, a filha dele tinha, acho que era 7 anos. E eu fiquei desesperada. Aí, eu falei, oh, meu Deus, aquele dia, o senhor me deu aquele papel e eu sentia, aquela menina me deu aquele papel e eu senti que o senhor tinha algo pra mim. Nossa, mas eu não achei que era assim. Eu achei que aconteceu uma coisa boa comigo. Mas eu não sabia, né? O que viria pela frente. Que Deus estava preparando pra mim. Então, depois desse dia, eu procurei ajuda em tudo quanto é lugar que você pensar. Aí na época eu vendia lingerie, né? E eu fui na casa de uma cliente minha vender lingerie pra ela.
Aí chegou lá, ela falou comigo assim, nossa, Rosália, o que você tem? Você tá tão magra, batida? Aí eu fui contar pra ela. Aí tinha uma irmã da igreja que Cristo Vive. Eu nem sabia que existia Cristo Vive, não sabia nada. Eu nem sonhava em ser crente. Pelo contrário, né? Eu não queria ser crente nunca. Nunca. Né? Aí eu peguei e ela falou assim, nossa, ela falou comigo assim, nossa, você precisa de ajuda? Eu falei, preciso muito. Você pode me ajudar? Eu já estava desesperada. Porque eu já até pedi a Deus, eu falava com Deus assim, Deus, me leva, mas não leva ele. Porque eu não tinha filha ainda na época. E ele já tinha a menina dele pequena, né? E eu falava, Senhor... E ele ficando só pior. Ele ficou... Como nós achou que ele estava com um problema de cabeça, a gente internou ele no Hospital Beto Mene. E lá ele ficou amarrado. Ele saiu lá de coma, lá pro São João de Deus. Aí nesse espaço de tempo que aconteceu tudo isso, aí essa irmã me falou assim, nossa, eu conheço uma mulher que ora pelas pessoas. Aí eu falei assim, eu reza? Ela não, ela ora. Aí eu falei, amém. Eu falei assim, nossa, eu preciso, eu quero, eu tô necessitada. Ela falou assim, ela vai te ajudar. Aí ela foi, me passou o endereço, passou tudo, era a irmã Maria José. Só que eu tentei a casa dela, mas a minha, no Romeu, era 5 minutos pra mim ir na casa dela, mas eu não conseguia ir. Toda vez que eu falava que ia, acontecia um imprevisto. Aí quando foi de tardezinha, minha mãe virou pra mim e falou comigo assim, o seu irmão, ele tem um apelido de Zezinho, sabe? Aí falou assim, o seu irmão, o Zezinho, tá muito ruim. Aí ela tá assim, você pode pôr uma vela aí pra queimar? Que de hoje não passa. Aí eu tô assim, eu não vou colocar a vela queimar, não. Hoje eu vou lá nessa mulher. A última solução. Aí eu falei assim, não, hoje eu vou lá nela. Eu preciso ir lá nela. Mas eu morava num apartamento, Aline, você não tem noção, eu custei descer as escadas. Parece que tinha uma coisa me prendendo, me segurando pra mim não ir, sabe? Uhum. E os médicos já tinha sido desenganado pelos médicos, já, sabe? Já tava assim... Início já tinha saído lá do Beto Mene, né? E já tinha ido em coma pro São João de Deus. Aí ele tava em coma. Já tava em coma já. A pessoa assim com saúde, tudo de uma hora pra outra, né? Aí eu cheguei lá na casa dela, nem conhecia ela, não sabia nada dela. E eu cheguei lá chorando. Aí eu fui contar pra ela o que tinha acontecido, né? Aí ela falou assim, não, vamos orar, Deus vai fazer a obra e tudo. Aí eu falei com ela assim, a minha mãe falou que os rins dele tá paralisado, e tem que fazer xixi, que senão ele vai morrer. Aí ela falou comigo assim, você crê em Deus? Eu falei, creio. Aí ela falou assim, então, eu vou colocar a mão nos seus rins, e Deus vai curar ele lá. Você crê? E eu falei, creio. Eu falei com ela, creio. Eu creio em Deus, eu creio sim. Aí ela chamou os familiares dela que estavam lá, pôs eu no meio, e pôs a mão assim no meu rim, e ungiu, e falou comigo assim, Deus vai visitar ele lá. Você crê? Eu falei, creio. E fechei os olhos, sabe? Só que eu senti um peso muito grande, assim, parece que é um inimigo, né? Eu não entendia na época, né? Eu tinha muito peso nas minhas costas, nas minhas pernas. E teve uma hora que eu abri o olho, assim, e os quadros da casa dela estavam tudo rodando, assim, sabe? Então, aí ela fez a oração, aí ela que acabou de fazer a oração, falou, você sentiu alguma coisa? Eu falei, senti, eu não tô bem. Aí ela falou assim, minha filha, é demônio da morte. Então, Deus vai fazer um milagre. Aí ela orou, eu vim embora. Aí quando foi no outro dia, a minha mãe falou assim, nossa, Rosália, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falei, mãe, o quê? Aí ela falou assim, o Zezinho fez tanto xixi que eu não sei como que chama o negócio que fica lá. Ela falou assim, até vazou no chão. Aí eu falei, nossa, mãe, então agora tá melhorando? Aí ela falou assim, tá, mas eu não sabia, né, que Deus tinha um plano de tudo. Aí melhorava uma coisa, Aline, piorava outra. Só que ali tudo foi um processo. Aí a irmã virou pra mim e falou... E a Maria José começou a me discipular, sabe? Me discipular. E eu pensava assim, meu Deus, eu não quero ser crente. Eu quero milagre. Eu quero milagre. Eu falei, meu Deus, eu fico andando com aquele vestido, meu Deus, eu não quero ser crente. Aí eu
fiquei assim, falei, mas meu irmão tem que ser curado. E eu pensava assim, né? Jesus tem misericórdia, cada pensamento que a gente tem, né? Não, é só pela graça. E Deus tem misericórdia de nós, né? Aí eu peguei e falei assim, aí ela falou comigo assim, eu faço oração porque toda quarta, nem era aqui na igreja, os cultos de quarta-feira era na casa dela. Só que foi enchendo de muita gente, aí teve que passar pra cá. Mas eu fiquei na casa dela, era na casa dela. E depois passou poucos meses, ela veio pra cá. E lá eu via tanto testemunho maravilhoso, eu já vi tantos milagres, que você não acredita. Foi muitos milagres mesmo que eu vi acontecendo lá na casa dela. Assim, Deus, assim, tremendamente. Aí ela falou comigo assim, aí quando aconteceu alguma coisa, eu corria lá nela. Aí eu falava assim, nossa, agora, Maria José, eles estão falando que ele tá com efizema pulmonar. Aí furava ele assim pra tirar a água do pulmão, né? Aí eu falava assim, nossa, tá muito ruim. Aí ela falava assim, essa doença não é pra morte, essa doença é pra vida. E eu pensava assim, não, ela tá doida. Eu acho que ela tá doida, essa mulher tá doida. Aí ela falou comigo assim, eu vou lá no CTI visitar ele. Eu falei, tá. Na época, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro direitinho, só sei que nós tínhamos que ir de ônibus, depois o Alessandro ia buscar. Aí a gente foi, eu falei, gente, e era aniversário do netinho dela. Aí ela falou comigo assim, a gente tem que estar com os que choram também. O meu neto tá fazendo 1 ano de vida hoje, mas eu vou lá com você. Ela falou comigo, ela falou assim, eu tô vendo sua aflição. Então, achei muito lindo da parte dela, Sim. né? Eu pensei, gente, mas esses crentes é diferente demais. Eu pensei assim, né? Se fosse eu, será que eu faria isso, né? No lugar dela, a pessoa que eu era naquela época, né? Uhum. Aí ela pegou e nós fomos. Aí o Alessandro buscou, e ela entrou lá dentro do CTI, e na volta, eu não pude entrar, só podia entrar ela, porque já tinha mais gente entrado. Aí na volta ela repetiu a mesma coisa que ela falou comigo. Ela falou comigo assim, eu ungi ele, e essa doença é para a honra e a glória do Senhor. E eu não entendia nada, né, Aline? Eu pensava, meu Deus, para a honra e a glória do Senhor, o homem tá morrendo. E eu pensava. Aí ela virou e falou comigo assim, ó, irmã, ela me chamava de irmã. Eu falei assim, gente, mas ela tá me chamando até de irmã. E eu pensava assim, um dia na rua, se ela me chamar de irmã, eu vou morrer de vergonha. Mas eu firme, né? Mas, assim, eu converti foi assim, aos poucos, não foi de uma vez. Uhum. Aí ela foi assim, te conquistando. Foi. Aí ela falou comigo assim, então a gente vai fazer uma campanha de 7 elos. Você crê que seu irmão vai estar aqui antes dos 7 elos? Eu falei, meu Deus, agora ela ficou doida mesmo. Aí eu pensei, não vai estar aqui, e tá muito ruim, mas eu vou fazer, né? Mas eu fui com fé, sabe? Aí a gente fez a campanha lá. Aí no 6º elo, ele saiu do hospital para a honra e glória do Senhor. Deus. E saiu, e mesmo assim os médicos ainda falaram assim, que não entendeu nada que aconteceu com ele. Não entendeu nada. Então, assim, foi um processo, sabe? Foi um processo, assim, foi tão linda, Aline, esse testemunho que eu tô te contando, porque quando meu irmão foi pra lá, ele não tinha plano de saúde, ele não tinha nada. A minha mãe ficou boba. A minha mãe falou assim, Rosália, tá no quarto com a televisão, geladeira e um banheiro. Nós estamos parecendo particular. E minha mãe até falou, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Não, esse quarto foi separado para vocês. Ninguém entendeu nada, assim, sabe? Uhum. Então, assim... Foi a mão do Senhor Foi mesmo. a mão de Deus mesmo. E, assim, ele foi curado. Quando deu o 6º elo, ele já estava na casa dela, da Maria José, com a almofadinha para sentar, porque ele emagreceu 33 quilos. Perdeu os cabelinhos da cabeça, quase tudo, né? E ele foi, sabe? Foi pra lá no dia e foi assim, foi tremendo. Tremendo, assim, o que Deus fez na vida dele, sabe? E eu, depois disso, não tinha como, né? Eu me rendi aos pés do Senhor. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, o Senhor é tremendo. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu falei, nossa, que doideira. Eu pensei assim, nossa. Era tudo novo pra mim. Sabe, era tudo muito, muito novo. Mas, o que eu fiz? Eu obedeci à voz de Deus, né? Eu obedeci à voz de Deus. Mas aí, então,
eu pensei, nossa, agora eu sou crente, né? Vai ser tudo mil maravilhas. Mal sabia eu que vinha mais uma luta assim, cerrada, né? Foi uma das lutas mais assim que eu sofri mesmo, que foi pela conversão do meu marido, né? E depois que passou essa parte com o meu irmão, eu entendi esse versículo aqui, que Deus estava batendo na minha porta. Então eu precisava só abrir o meu coração para ele entrar e fazer morada, né? Igual como a irmã falou comigo, essa doença é para a honra e a glória do Senhor. E foi para a honra e a glória do Senhor, porque assim, foi tremendo. E depois disso eu, né, pensei, nossa. Aí eu comecei a vir, aí já quarta-feira já era aqui na igreja. Aí eu comecei a vir aqui. Aí eu lembro direitinho que eu falei, nossa, agora eu tenho, como que eu faço, né? Né? Aí meus irmãos começaram a falar comigo. Não, mas não é só porque ele melhorou, não, que você precisa passar pra crente, não, vai. De jeito. Aí eu falei, não, mas eu tô me sentindo bem lá, eu quero ir, eu quero começar a ir. Eu tava com aquela sede de conhecer, né? A palavra, mas aí eu engravidei do Gabriel, né? E comecei a orar pela conversão do Alessandro. Mas quando eu comecei a orar, aí tudo ficou pior. Tudo petecou tudo. Minha vida ficou de cabeça para baixo. Foi assim, eu sofri muito mesmo. Eu orei pelo Alessandro quase 4 anos, né? E eu tinha que vigiar, né? Porque eu queria vir, mas eu não podia ficar vindo, porque ele não era crente. Então, quando a gente vai orar pelo marido da gente, a gente tem que ser sábia, né? Tem que ser muito sábia, porque se a gente não for sábia, não vai, né? Então, e a irmã mesmo foi me ajudando. E ele chegava em casa, às vezes, tarde, sabe? E eu ficava triste demais, porque às vezes ele já passou assim, quase até 30 dias sem conversar comigo. Eu nesse processo de oração por ele, sabe? Eu lembro que na época aconteceu tanta coisa, a gente tinha um carro, ele fez um negócio errado, né? Ficou sem o carro. Aí eu lembro que eu subia a rua Tupis, a lotação parava lá embaixo no supermercado, e eu subia com o barrigão mesmo. Eu engordei 23 quilos do Gabriel. Aí eu tava bem, sabe? Mas eu vinha. Eu subia a pé até chegar aqui. Depois eu ia, descia e pegava a lotação lá. Mas eu falava, eu vou porque eu quero conhecer esse Deus maravilhoso. Eu preciso, eu necessito. Então, através disso, de eu conhecer a Jesus através da doença do meu irmão, eu entendi que Deus queria algo a mais. E eu tá orando pelo meu marido, assim, eu achei que ia ser fácil, tipo assim, como assim? Eu achei que ia ser fácil, só que não foi. Foi totalmente diferente. E eu só sei que ela me ajudou muito, né? E ela sempre falava comigo assim, ó, através da sua vida, outras vidas vão ser salvas também. Ela falava assim, aí eu pensava, eu tava nova na fé, né? Nossa, mas como eu tô orando, não sofrência danada, como que eu vou ajudar? Só peleja, luta atrás de luta. Então, assim, certa vez, ele chegou lá em casa, aí ele falou comigo assim, eu vou trazer uns amigos aqui pra jogar baralho. Eu falei, tá. E eu já tava, né, naquele processo. Aí, Aline, e Deus me deu muita sabedoria. Aí eu arrumei a mesa, arrumei tudo. Aí eles ficavam lá assim, contando piada. Eu fazia tira-gosto pra eles. Pegava cerveja na geladeira, eu pegava vinho. E eu punha a mão e orava. Falava, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. E orava. Orava nas bebidas, orava e punha em cima da mesa. Fazia os tira-gosto pra eles. E eles rindo, contando piada, sabe? Falando coisas, né? E eu naquela tristeza, eu falava, oh meu Deus, nossa, mas tá muito doído mesmo. Mas
eu conseguia, sabe? Sofria caladinha, maisinha, sabe? Muitas das vezes eu ia orar, Aline, eu sentia mesmo o diabo querendo me consumir. Eu sentia assim, eu via vulto, sabe, atrás de mim, se eu sentia vulto. Eu tinha sonhos assim, que eu sabia que... Sonhos de luta mesmo, espiritual. Eu acordava suada mesmo, até a noite. E eu falei, meu Deus, tá muito pesado, eu não consigo. E várias vezes eu quis largar ele, sabe? E aí a irmã, a Maria José, eu já tava vindo aqui. Só que eu tinha que ser sábia, porque eu queria participar dos cultos de domingo e quinta, mas não tinha jeito, porque eu tinha que vigiar, você entendeu? Sim. E nessa época, eu falava, hoje eu vou largar ele. Hoje eu vou largar ele. Hoje eu vou falar com ele que eu vou largar ele. Aí Deus falava comigo assim, era assim nítido. Não, eu sou Deus de família. Eu não sou Deus de separação. Assim, tremendo. Deus me falava assim, na palavra dele mesmo, assim, eu abria assim, como eu era nova na fé, eu fazia assim, e Deus é tão maravilhoso, né? Ele falava ainda. Falava através da palavra comigo, e usava outras pessoas para falar comigo também. E Deus me deu muita sabedoria mesmo, muita sabedoria. E já teve várias vezes, assim, eu tô contando isso aqui, para edificação, né? De mulheres que oram pelos seus maridos, né? Pelos seus filhos. A gente tem que ser sábia. Deus trabalhou muito isso em mim, a sabedoria. E eu sempre pedi a Deus, falava, Senhor, me dá a sabedoria que sou Deus Salomão, para me lidar com essa situação do meu casamento. Porque eu já tinha ganhado o Gabriel nesse processo, eu já tinha ganhado o Gabriel, né? E eu falei assim, nossa, tá muito difícil. Aí, ela sempre falava comigo também, eu procurava, e é muito importante também, Aline, você ter uma pessoa para te ajudar. Verdade, para te instruir, né? Tem que ter uma pessoa para te instruir, né? Discipular. Eu fui discipulada, né? Eu tive uma pessoa que me discipulou. Por isso que a gente tem que olhar muito isso dentro da igreja, né? Que às vezes tem pessoas ali que vêm nos cultos, mas não está sendo discipulada, né? Tem que ter uma pessoa para estar ajudando, né? Para cuidar. E assim, eu fui muito bem cuidada. Para a honra e a glória do Senhor, eu fui muito bem cuidada, sabe? E nesse processo... de eu estar em oração por ele, muitas vezes ele falava comigo assim, tem um show em tal lugar, assim, ele falava assim, eu quero ir. Aí eu falava, oh, meu Deus. Aí eu falava, eu vou, não vou. Aí a irmã falava comigo assim, vai, você vai. Quando você casou com ele era crente? Eu falei, não. Então você vai. Aline, diante de Deus, eu ia, a hora que eu via, eu tava lá pregando para as mulheres. Que tava lá no meio, no show, no banheiro. Eu ia no banheiro, meu filho começava a pregar. Ao que eu vi, eu já tava falando, sabe? E meu coração ardia pela palavra de Deus. Naquele processo, eu queria falar o que Deus estava fazendo na minha vida. Mas ao mesmo tempo que eu estava feliz com Jesus, eu passando esse processo com meu marido, eu já me dava aquele coração apertado. Eu falava, será que eu vou conseguir? Que a gente é falha, né? Sim. Ô, Senhor, será que eu vou conseguir continuar com esse casamento? Ou eu vou parar por aqui mesmo? Ô, Deus, me dá força. Então, assim, esse é uma das coisas que aconteceu, né? Que ele deixa me chamar para ir nos lugares e eu ter que ir. Aí teve um dia... que nós tudo arrumado e tal, aí teve outro. Esse outro foi outro show. Aí eu falei com Deus assim, Senhor, tem misericórdia, vou ter que... sabe o que eu pedi, Aline? Eu pedi, Senhor, eu pedi tanto quebrar um braço, uma perna, diminuir. Eu pedi a Deus. Eu falava assim, não, se eu cair, quebrar a perna, eu não vou. Aí ele não vai. Olha tanto que eu não queria mais, aquilo ali não fazia parte do meu ambiente mais, eu não queria mais aquela vida para mim, e nesse tempo, Aline, muito importante também, Deus foi mudando minhas vestes, minha maneira de falar, porque eu vestia só roupa curta, né, então Deus não agradava, eu sempre assim, eu aprendi assim, a olhar no espelho e falar, Senhor, essa roupa tá boa para mim usar? E teve uma vez que eu tirei praticamente 3 vestidos assim, e eu falei com o Senhor, esses aqui eu vou doar. E Deus falou nitidamente comigo assim, não, você não vai doar, você vai queimar.
Aí eu fui lá, queimei. Falei, nossa, que esse vestido mais bonito que eu gostava. Caro. Aí eu falei assim, não, Deus vai me dar condições para me comprar outros, né? E eu literalmente mudei as minhas vestes. Deus falou comigo, assim, literalmente. Então, foi um processo. Eu não fui de uma vez. Não fui de uma vez. Por isso que a gente tem que ter paciência com os novos convertidos que vêm para a igreja. A gente não pode querer que eles mudem do dia por outro. É um processo. Verdade. É um processo. E aí, voltando lá no assunto, né? Aí a gente foi para esse... Eu lembro, era Forró do Araguaia. Aí a hora que nós chegou lá assim, né? Deu nem 5 minutos, 5, 10 minutos. Aí ele falou comigo assim, nossa, eu não tô passando bem, quero ir embora. Eu falei, ué, mas não acabou de chegar? Ele falou assim, não tô bem, não. Aí eu falei, não, então vamos embora, então. Sim, sabe? Deus ia agindo nas pequenas coisas, sabe? A gente tem que ter sabedoria, né? Assim, pessoas que me conheciam na época falavam comigo assim, nossa, mas você é muito boba. Que eu contava pra eles tudo que acontecia, né? Não, você é muito boba. Por que você não larga o Alessandro e faz a hora com sua cara demais? Só que Deus nunca permitiu, Aline. Nunca permitiu. Certa vez também a gente foi num aniversário do patrão dele. E esse dia eu chorei. Eu chorei muito. Aí ele falou comigo assim, vamos dançar? Tava passando forró. Quem viu eu contando dele agora, né? Pensa assim, não, o Alessandro não é forró. Não, não é ele, não. Aí eu falei assim, não vou querer, não. Aí ele falou assim, então eu vou dançar com fulano. Ai, Aline. E foi. Foi. E eu fiquei, sabe, e esse dia eu falei, nossa, Deus, meu Jesus, não vou dar conta mesmo, Deus, não vou dar conta. Aí aquilo eu chorava mesmo, sabe, chorava nos pés da cruz mesmo. Tudo assim que eu pensava em fazer, eu fazia, ou eu trazia roupa dele, punha na sacola e punha ele no altar na quarta-feira e pedia os irmãos. É a fé da gente, né? Sim, é a fé que eu tinha. Pra ungir, sabe? E os irmãos me davam óleozinho, eu ia nas roupas dele, no guarda-roupa, sabe? Ungia as roupas dele, tudo assim. Assim, pra muita gente é estranho, mas pra mim era o que me dava força pra me continuar. Sim. Porque era muito difícil, né? E eu já tinha o Gabriel, então, assim, era mais difícil ainda. Aí teve uma vez que... e eu via ele assim, sabe? Que era mais ruim ainda, mais triste, é quando a gente mulher, né, vê o marido da gente olhando pra outra mulher. É difícil. E eu via ele fazendo muito isso, sabe? Eu via fazendo muito isso. Então, assim, eu sofria muito. Aí eu pensava, nossa, eu ganhei o Gabriel, meu corpo mudou, tô feia. Eu pensava, não, tô tão feia, fico olhando pra outras mulheres, eu tô feia demais. Mas aí eu ainda continuava, né, firme, esperando em Deus. Eu sempre esperava em Deus. Aí teve um dia que eu chorei muito. Nesse dia eu chorei muito. Falei com Deus, não aguento mais. Se o Senhor não entrar com providência na minha vida, eu não aguento mais. Aí eu fui chorando. Eu lembro que tipo assim, eu desfaleci. A hora que eu vi, eu já estava no chão, já. Eu comecei a orar, eu estava em pé. Eu nem percebi, eu já estava no chão. Sabe? Pedindo Deus para me ajudar. Porque além de eu estar orando assim, eu tinha que ser sábio. Eu tinha o Gabriel, eu tinha que cuidar do Gabriel, eu tinha que cuidar da casa. Aí juntou muita coisa. Eu não conseguia, assim, tudo ao mesmo tempo. O Gabriel era novinho ainda, né? Sim. E eu queria vir na igreja, não tinha jeito. Eu lembro que na quarta-feira, gente, isso é tão importante que eu vou falar agora. Eu precisava tanto de um abraço. Quem me dava esse abraço? A Cida do Ailton. Ela sempre ficava na porta, ao que eu chegava, ela me abraçava. Eu pensava, você não sabe o que eu tô passando. Que esse abraço que ela tá me dando, sabe? E eu precisava só de um abraço, mais nada. E aí era nas quarta-feiras que eu tinha força para continuar o resto. Era o combustível, era o meu combustível, né? porque eu não podia ficar vindo assim. Às vezes acontecia de eu vir no domingo, de eu vir na quinta, mas não era direto, igual eu queria vir participar das coisas da igreja, né? Eu não podia vir. Aí, quando o Gabriel já estava começando a já ir para a escolinha, eu achava assim,
maravilhoso. Na época era a Flavinha que ficava, acho que não era da sua época, não. E ele era uma gracinha. Aí quando ela chegava, pegava ele, levava pra escolinha, aquilo ali pra mim era um alívio. Por isso que também a escolinha pro culto infantil é muito importante. Porque tem mãe que vem, elas querem prestar atenção, mas às vezes, né? O filho não deixa, não deixa. Né? Então, por isso que é muito importante essa parte, né? Eu também acho. Né? Aí eu lembro que teve um dia que aí chegou lá em casa, já tava bem tarde. Aí ele falou comigo assim, vem cá, eu quero conversar com você. Aí eu falei assim, pra falar. Ele falou assim, não, é porque eu quero te largar, porque eu não gosto mais de você. Aí eu falei assim, uai, mesmo? Aí ele falou assim, não quero mais, não tá dando certo, não gosto mais de você, não sinto nada por você mais. Tipo assim, sabe? Aí eu, então tá. Aí ele virou e falou assim, você arruma suas coisas e eu vou deixar você lá na casa da sua mãe e depois a gente vê o que a gente faz com a casa. Você pega suas coisas, as coisas do Gabriel. Ou e nessa hora Deus me deu tanta autoridade que eu virei pra ele e falei assim, não vou sair da minha casa não. Sabe por quê? Porque a irmã falou comigo que Deus ia me dar um homem de Deus abençoado, cheio do Espírito Santo. Mas era ele, né? Uhum. Aí eu falei assim, e eu creio que Deus vai me dar um homem maravilhoso, um homem de Deus. Então, eu não vou sair da minha casa, não. Se você quiser sair, você sai e eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com meu filho. E eu vou guardar. Esse homem chegar. E eu vou guardar. Eu falei com ele assim, e eu sei que Deus vai me dar um homem, vai cuidar de mim, do meu filho, de outros filhos que eu vou ter. Eu não sei não que eu dei conta, não, sabe? É Deus, né? Porque você já estava sem estrutura, né? Eu já não tava aguentando mais. E aí receber essa notícia, eu orei pra ele quase 4 anos. Aí eu acho que ele ficou meio assim, sabe? Aí eu fui, peguei, saí do quarto, peguei a minha Bíblia e fui lá na sala, abri a Bíblia. Ou eu lembro que a página que eu abri, eu não lembro mais o que eu li, não. Só sei que ficou cheia de lágrimas. Aí eu falei assim, Satanás, você que tá no meu marido, você vai sair, mas meu marido vai ficar. Em nome de Jesus. Falei, você vai sair dessa... Aí Deus já me deu autoridade para me orar. Aí eu já levantei. Do sofá e já comecei a orar. Aí eu fiquei um tempão orando e eu falei, Satanás, você que tá no meu marido, eu sei que vai sair, porque o meu marido vai ficar aqui. Meu marido vai ficar aqui. Você vai sair, em nome de Jesus. Aí comecei a levantar a mão, sabe? Agora, ele depois que ele converteu, né? Aí ele brinca, ele fala, nossa, bem, você arrumava um negócio assim, sai, dava medo. mas era assim, né? O que eu tinha aprendido, né? Sim. Tava aprendendo, né? E era pra sair mesmo, né? A autoridade. Aí eu comecei, sabe, a orar e fiquei um tempão lá orando. E eu pensei assim, aí a hora que nessa hora antes de eu já ir pra sala, ele já tinha pegado a bolsa, já tava guardando as coisas dele. Entendeu? Aí a hora que eu voltei, orei até mesmo, a hora que eu voltei, eu pensei assim, agora deve que tá esperando acabar de orar e vai sair, né? Que tá olhando o Gabriel pra me orar, né? Aí, ele tinha desfeito as malas todas e colocado as roupas tudo lá dentro do guarda-roupa de novo. E nós conversamos como não tivesse acontecido nada. Foi uma coisa assim, de Deus mesmo, sabe? Uhum. Aí foi um processo. Aí eu não chamava ele, assim, pra vir na igreja. Não chamava. E ele fala, né? Me contava depois, assim, que ele achava diferente, porque eu não era chata, né? Ele falava assim, você não era chata, você não ficava me chamando aí. Só que aí eu via assim, nossa, tá indo demais lá, eu quero ir lá. Quero ver o que tem lá nessa igreja. Porque tudo que eu faço com ela, e ela tá aqui ainda, esse trem tá esquisito demais. Ele pensava assim, né? Uhum. E aí foi através disso, né? Aí ele veio um dia comigo. Ele falou comigo assim, do nada. Ele falou um dia comigo assim, eu vou com você pra igreja. Aí eu falei assim, tá. Eu nunca cheguei perto dele e falei, você tem que ir comigo pra igreja? Você é isso, você é aquilo. Não, Aline. A gente tinha nossas discussões, mas eu nunca joguei na cara dele. Não, agora eu tô indo pra igreja, você tem que ir. Uhum. Então, isso é muito importante, né, muito importante, porque quando a gente começa a orar pelo marido da gente, a gente não pode ser agressiva.
Não pode, porque tem que ser testemunho, tem que dar, né? isso mesmo, ele falou que ele veio para Cristo através do meu testemunho, porque assim, por mais que eu sofria, eu queria mostrar para ele o Deus que eu estava servindo, entendeu? Sim. Que era maravilhoso, que era bondoso, misericordioso, e eu queria para ele. Então foi um misto assim, eu sofri muito, porque né, a gente da minha família falava comigo, larga ele. E se você ficar indo na igreja de crente, vai meter o pé na sua bunda e falar, deixa de jeito ainda comigo. Aí eu falava, o que eu vou fazer, meu Senhor? O que eu vou fazer? Eu vou orar. Então, esse dia, ele veio. Mas o Satanás é tão sujo. Primeiro dia que ele veio. A hora que nós viramos o carro ali assim, na rua da casa da Nilda, veio não sei de onde que veio um carro, meu filho. Pá! Bateu na traseira. Aí ele já ficou nervoso. Aí eu lembro direitinho que o Zé Taíde, mas a Vera, falei, fora. Aí eles veio, sabe? Falou assim, não, pode deixar aqui que nós resolve. Que não, ele vai pagar, não sei o quê. Viu? Nem sabia da minha luta. Era a Vera, o Zé Taíde, o Eusébio também. Nossa, o Eusébio foi muito importante. Porque o culto de quarta-feira era o Eusébio e a Maria José, era só os dois. Então, ele sabia de tudo que eu estava passando. E ele falava comigo, ele vai estar aqui um dia. Eu falava, deixa comigo, ele vai estar aqui, você tem que ter fé. Você tem que ter fé, que jeitão dele, né? E me ajudou muito, eu só tenho que agradecer. Toda vez que eu vejo ele, eu falo, Eusébio, eu só tenho que te agradecer por tudo que você fez pra mim, por mim. Me ajudou em oração, muito também. Então, aí nesse dia, aí eu só sei que ele pegou o nome do telefone do rapaz lá, e a Vera, mas o Thaís lá foi conversar. Pode entrar que vai dar tudo certo. Aí nós veio, sabe? Foi a primeira vez que ele veio. Aí viu o culto, tudo direitinho. Aí depois ele contando que a hora que ele entrou dentro do carro, né? Zequinha falou assim, pelo amor de Deus, que pastor lá, quem que tá achando que ele é? O pastor Darcy. Eu falei assim, nossa Deus, o jeito de falar, não gostei não. Tipo assim, ficou criticando o pastor Darcy, ficou criticando o louvor, sabe? Ficou criticando. Ele não falou muito pra mim não, sabe? Depois que ele foi me contar, né? E eu orando, jejuando, e a cada dia que passava, a mesma hora que eu pensava que eu tava fraca, aí que eu tava forte. E sim, eu tive revelação mesmo de pessoas usadas por Deus, né? Falava comigo assim que eu ia ter um marido muito abençoado, usado por Deus mesmo. Aí eu pensava, não tem jeito. Ele ele é terrível. Eu acho que não é ele. Eu pensei, não vai ser ele, eu acho que vai ser outro, gente. Porque não tem como, ele não vai mudar. Ele é muito difícil. A gente se limita muito, né, Rosália? Assim, nos olhos humanos da gente, a gente quer achar resposta para todas as coisas, a gente quer ver aquilo que o Senhor nos prometeu acontecer tudo muito rápido, né? E não quer viver o processo das coisas. E a gente nem imagina, né, que o Senhor vem e se precisar ele refaz a pessoa mesmo, totalmente. Mas assim, o que eu aprendi, assim, que Deus estava trabalhando primeiro em mim. Você. Para depois ele converter, entendeu? Sim. Então, depois desse dia que ele veio nesse culto, aí eu não chamava, pedia a Deus para me dar sabedoria, eu falei, Senhor, me dê sabedoria, eu não vou chamar e tal e tal. Aí depois ele começou, aí o dia, depois ele veio mais uma vez, aí o Eusébio deu o aviso, gente, vai ter culto de homens, tal dia assim, assim, assim. Aí, bom, né, foi embora e tudo. Aí, quando foi na sexta-feira, ele falou comigo assim, eu vou lá naquele culto de homens. Eu falei, uai, amém, né? E eu pensei, não, Eusébio vai estar lá. E o Eusébio era líder dos homens, né? Eu falei assim, nossa, oh, meu Deus. E o meu sonho é pra você ver que Deus faz as coisas do jeito dele, não é do nosso jeito. Verdade. Né? O importante é que ele faz, né? É. Eu falava assim, Deus, meu sonho é ver meu marido lá na frente, Senhor Jesus, meu sonho. Eu falava assim, mal eu... que eu não ia ver, né? Que eu ia ser... Quando foi na sexta, né? Que o culto de homens era toda sexta-feira com o Eusébio. Aí ele pegou... Aí ele me conta agora que ele falou assim com o Eusébio, assim, que chegou na porta e falou assim, eu não sou crente, mas eu posso participar?
Aí diz ele que o Eusébio falou com ele assim, você pode entrar e sentar no banco que você quiser. Seja bem-vindo. Aí foi nesse dia. Que ele aceitou? Ele aceitou Jesus no culto de homens. Você nem lá tava para prestigiar. Não tava, tá vendo? Mas o importante é que ele... É verdade. O importante é que ele aceitou Jesus, né? Deus faz as coisas do jeito dele, não do nosso jeito. E a gente tem que somente obedecer e crer, né? Em tudo que Deus tem pra gente e confiar, né? Então, assim, aí depois foi um processo. Aí o que aconteceu? Eu tive que esperar ele começar, aí eu batizei. Quando ele converteu, que eu fui fazer o encontro de mulheres, que eu tinha que, você sabe, eu não podia deixar meu marido em casa, fazer encontro de mulheres, né? Que eu penso assim, Aline, que a gente tem que vigiar. Nós que é mulheres tem que vigiar. Sim. E meu primeiro ministério é a família, né? Meu primeiro ministério é a minha família. Então, assim, em casa a gente sempre tem assim, Aline, não, primeiro Deus, né? Primeiramente Deus, família e depois a obra. Porque eu já estou fazendo a obra lá na minha casa com a minha família, né? Verdade. Então, Deus me deu muita sabedoria. Então, depois que ele converteu, eu fiz um encontro de mulheres, né? Com ele já convertido. Aí, assim que eu fiz, e já tinha, quase 3 anos já, mais de 3 anos que eu já tinha aceitado Jesus, eu morria de vontade de ir. Mas eu tinha que saber o tempo certo. A gente tem que saber o tempo certo das coisas, né? Verdade. A gente tem que saber obedecer a palavra de Deus. Não enfiando assim na frente de Deus, né? E eu falo que tem uma sensibilidade, né, Rosália? É como você falou que o Senhor te dava armas poderosas, né? Uhum. Quando você orava, mesmo pegando bebida alcoólica e fazendo, era a sabedoria, era a sensibilidade. Porque da gente mesmo, a gente não quer fazer isso, né? Não. Se a gente for olhar pra gente, eu não preciso fazer isso, eu não preciso servir. E vem o Senhor com os frutos do Espírito e coloca, né, essa sensibilidade, essa mansidão e essa paciência de entender o tempo certo. Eu falo que é tão bom quando a gente age, tem a ação depois da oração, né? Porque já fala a oração. Por esse motivo, porque não fica desperdiçado, né? Por causa da sensibilidade. E até agora, assim, tudo que você vem falando, você tinha muita sensibilidade do Espírito Santo, né? Ele te conduzia, assim, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Coisa, assim, boba, assim, de... tipo assim, por exemplo... Não, muita gente falava que eu era muito boba. Falava comigo, nossa, você é muito boba. Porque as pessoas do mundo que não conheciam a palavra, né? Aí, quando ele fazia uma coisa que eu ficava muito triste, aí, era assim, o Espírito Santo de Deus falava, você faz uma comida que ele mais gosta hoje. Aí eu ia lá e fazia. Então, foi isso, que ele pensava assim, eu faço tanta coisa com essa mulher. Verdade. E a hora que eu tô com mais raiva dela, que eu faço mais raiva dela, né? Aí que ela vem me agradar. Aí eu fazia comida pra ele, fazia as comidas que ele gostava, sabe? Então, assim, Deus foi me dando sabedoria. E às vezes até eu me assustava comigo mesmo, porque eu era briguenta, caçadeira de briga, entendeu? Assim, não calava, eu enfrentava mesmo, sabe? Então, a partir desse momento que Deus começou a trabalhar no meu coração, a partir desse versículo aqui, que eu recebi na porta lá da igreja católica, que eu já estava buscando de Deus, que eu falava com Deus que existia um vazio dentro de mim. Mas eu não sabia que vazio era esse. Eu falava assim, Deus, será que eu tenho que dar a cesta básica? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu pensava assim, né? Na minha ignorância, né? Na minha ignorância. Mas não era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que entregar a minha vida para Jesus. Então, assim... Então, a partir desse dia, minha vida foi mudada. Então, não foi flores, né? Foi um processo muito duro, mas porque eu precisava desse processo. Foi assim que Deus teve, né, de tratar comigo, né? Sim. Foi na dor. Eu vim para Jesus pela dor mesmo. Mas, continuando lá, igual eu falei com você do Alessandro, e aí eu tive sabedoria. Aí eu fui para o encontro de mulheres, eu já estava convertido, aí eu fui para o encontro de mulheres, aí depois que eu fui, aí ele foi para o encontro de homens,
sabe? Então, assim, o dia que ele chegou do encontro de homens, eu chorei muito, muito, muito mesmo. Ele pegou o microfone, né? O Zé perguntou. Aí eu fui lá na frente, né? Ele pegou o microfone. Aí ele falou comigo assim, eu sei que eu te fiz sofrer muito, chorar muito, mas a partir de hoje você vai ter um marido de verdade na sua casa. Aí veio tudo aquilo, né? Aí na hora assim, Deus, esse marido que eu vou te dar, não é aquele, esse é o marido que eu vou te dar. O cumprimento da promessa que ele tinha feito. Foi assim, né? veio tudo assim, aí eu comecei a chorar, sabe? E assim, ele pediu perdão na frente da igreja toda, sabe? E a partir daquele dia, Aline, diante de Deus, o velho Alessandro ficou para trás. Nunca mais, assim. Igual eu até falo com as meninas, eu tive 2 maridos. E um só, 2 em 1, né? 2 em 1, né? E aí ele falou, tudo que ele falou comigo lá, o dia aqui no altar da igreja, ele cumpriu. Ele cumpriu até hoje, sabe? Ele chegou em casa, eu assustei muito. Ele chegou em casa, na época era fita cassete. Eu tinha muita fita cassete, né? Eu nem sabia, assim, o que era, assim, o que tinha, né, de errado, assim, só que eu sei que havia alguma coisa errada. Ele juntou aquelas fitas de cassete, tudo colocou dentro da cacheta, jogou no lixo. Assim, eu assustei muito, sabe? Aí chegou, já foi orar, sabe? Assim, fechava a porta, parecia que tava saindo até fogo debaixo da porta, minha filha. Eu sentia a presença de Deus, assim, lá em casa, assim, que era tremendo, sabe? Ele orando assim, orando em línguas. Eu, ai, que lindo, meu Deus, eu morro de vontade. Ficou mais crente que eu. Eu pensei assim, nossa, meu Deus, eu fiquei muito assustada no primeiro dia, assim, que veio, ficou, falei, nossa, meu Deus, eu não achei que isso é desse jeito, não, não, mas foi melhor do que eu esperava, sabe? Assim, aí foi, no decorrer, foi o tratamento dele comigo, sabe? As amizades que ele tinha já não tinha mais. Então, assim, a maioria das coisas que eu sei da palavra, assim, dúvida, essas coisas, tudo é ele que me ensina, tudo é ele que fala pra mim, sabe? Eu sou muito ruim pra guardar versículo, pra ver, pra responder as coisas que as pessoas me perguntam, né? Aí eu falo, bem, coisa tal, assim, ele fala assim, bem, aqui, eu vou te mandar. Aí ele mandava pra mim, sabe, me ajuda até hoje, né? Então, assim, ele depois disso, ele que foi o meu discipulador. Você entendeu? Veio de eu ser dele, foi ele que foi. Muita coisa que eu não sabia, sabe, assim, que eu não tinha entendimento, que eu não falava, não, mas eu não tô entendendo esse negócio, que ele falava assim, bem, é assim, ó, entendeu, assim. Então, assim, foi tremendo. E através disso, eu vi que Deus estava tratando comigo primeiro, para depois ele converter. Eu fui entender depois lá na frente. Entendeu? Que Deus através do seu testemunho, né, Rosália? E a partir do dia que através do meu testemunho, e a partir do dia que eu falei, Senhor, te entrego, não dou conta mais. Eu te entrego ele nas tuas mãos. Eu não consigo mais. Eu tô sofrendo muito, muito mesmo. Então, o Senhor faz segundo a tua vontade. E nesse dia que ele te falou que ia juntar as malas dele e ir embora, aí eu ainda falei pra ele, falei assim, ó, entre você e Jesus, eu escolho Jesus. Mas eu sabia que eu escolhi Jesus, eu estava escolhendo a família, eu estava escolhendo ele, né? Verdade. Até nisso Deus me deu sabedoria, que eu podia fazer o barraco lá com ele, né? Então vai mesmo. Não sei o quê. Tarde. Não, a minha vontade, a da Rosália, da minha carne, era essa. Mas Deus, não. E você pensa numa pessoa barraqueira, minha filha. Você era, Rosália? Nossa, Deus, era terrível. Eu, antes de conhecer Jesus, eu bebia, sabe? Nós bebíamos, ele. Nós era muito do mundo, sabe? Então você era barraqueira. Era. Fazia todo barraco. Tipo assim, se fosse antes dele, se eu não conhecesse Jesus, ele fizesse aquilo comigo, se eu não conhecesse Jesus, eu já tinha largado ele há muito tempo. Tinha pegado as roupas dele? Tinha, porque assim, ele chegava em casa tarde, sabe? Uhum. Ele fazia coisas que eu desconfiava dele. Mas eu nunca tinha visto nada. Deus tão maravilhoso, nunca deixava eu ver nada. Mas eu sabia que tinha uma coisa errada. Mas Deus nunca me permitiu eu ver nada. Mas a gente que é mulher, a gente sabe quando o seu casamento não tá bem. Sim. Né? Então, assim,
Mas eu fui muito assim, humilhada por outras pessoas. Eu era chamada muito de bobona. Nossa, é muito bobona. Você é muito boba. Eu não aceitava isso, não. Tipo assim, sabe? Então, eu sofria de um lado, eu sofria do outro. E através disso, Aline, não só ele, sabe? Assim, a minha irmã, ela é mais velha que eu, ela tem 58, agora tá com 58. Ela, na época, ela tinha síndrome do pânico, sabe? Até pra ir no banheiro, ela tinha que levar a menininha dela pra ir, ela tinha medo da noite, ela tinha medo da escuridão, essas coisas assim. E para a honra e glória do Senhor, ela foi liberta. Glória a Deus. Foi assim que ele converteu, ela já, sabe, começou a já ter sede pela palavra. Eu fui indicar ela, que a Cristo Vive, que era longe da casa dela, eu indiquei ela. Ela começou na Primeira Batista, depois eu levei ela para o pastor Renato, porque lá ficava mais perto da casa dela. Sim. E hoje minha irmã é uma bênção, sabe, glória assim. Então foi um processo. E Deus queria salvar a minha família. Entendeu? Deus queria salvar a minha família. Então, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz, ter sabedoria. Eu sempre pedi isso a Deus. Senhor, não sei o que eu faço. Me ajuda. Me dê sabedoria. Tem misericórdia da minha vida. Porque eu sofrendo, sabe? Sofrendo daquele jeito, sendo criticada pela pessoas da minha família, pessoas que trabalhavam comigo, via tudo, sabe? Me chamava de boba. Aí eu falava, não sou boba. Não sou boba. Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho que ser submissa, né? Até um certo ponto, né? A Ele. E Deus vai me dar a vitória. E sempre assim, via assim, na mesma hora que eu já ficava assim, muito nervosa, muito triste, eu senti uma paz, sabe? Uma paz, aquela paz que era Deus, né? E eu sentia aquela paz e eu, não desista. E vinha assim, não desista, é a sua família. E hoje eu vejo, porque o Alessandro é uma bênção. Não é porque ele é meu marido que eu tô falando isso. O Alessandro é um homem respeitador, sabe? E agora ele é professor da escola bíblica. Ele faz tudo com zelo. Tudo ele estuda. Para ele vir trazer o estudo aqui no domingo, ele estuda. Sabe? Ele lê muito. Ele não fala as coisas por falar. Primeiro ele vai procurar saber o que é que pode falar. Sabe? Assim, ele é um homem de Deus mesmo abençoado. Ele é um ótimo pai. Ele é um excelente marido. Para a honra e a glória do Senhor. A gente tem casamento, não é perfeito, né? A gente tem as nossas desentendimentos, mas são coisas passageiras, sabe? Então, a gente tem tanta, assim, força. Nosso casamento ficou tão mais, assim, unido depois disso, que mudou tudo, sabe? Ele mudou tem fundação, tudo. né? O Senhor, quando ele vem, ele se torna base, né? E nada abala, né, Rosália, essas coisas. Assim. Vem as lutas, né? Que a gente tem as lutas dos dia a dia, né? Mas é muito bom você ter um marido crente. É muito bom. Quem não tem marido crente, continua orando, perseverando, que Deus dá a vitória, sim, sabe? Eu posso ver agora, sabe? O jeito que ele é comigo, com os meninos, sabe? Ele é um pai muito presente, educa, sabe? Assim, direitinho. Nós traz os meninos pra IBD, sabe? E ele fala, não, vocês têm que ir e tal. E até brinca, eu falo assim, quando vocês verem debaixo do meu teto aqui, vocês vão fazer o que eu... Vai ter que ir, sabe? Assim, então, assim, eu só tenho que agradecer tudo que eu passei nesses anos todos, nesses quase 4 anos. Deus tinha um propósito. Porque através disso que eu e ele depois passou um tempo, nós ficamos 6 anos no curso de noivo, né? Deu o curso de noivo 6 anos. Casais que fizeram curso de noivo, depois casou, teve crise no casamento, vieram conversar com a gente, nós oramos, ajudamos, sabe? Não separaram, estava assim, casamento para separar. E eu fui contar o meu testemunho para a pessoa, sabe? E
E através disso, né, para a honra e a glória do Senhor, eu falava, não, mas aconteceu assim, assim comigo. Mas eu, não, mas foi assim, foi assim. Você acha que foi tudo flores no meu casamento? Casamento é assim. Então, assim, a gente ajudar, sabe? O Alessandro ajudar, eu ajudar, a gente conversar. Casamentos foram restaurados através do nosso testemunho, através do nosso discipulado com esses casais. Sabe? E Deus fez maravilhas. Quando a gente começava o curso de novo, eu falava, Senhor, se vier algum casal aqui, se não for da tua vontade, não deixa esse casar, que separa no curso. E acontecia, Aline. Acontecia. Separar no curso mesmo. Não, a gente vai fazer o curso, mas ela decidiu, não vai, não é ela, não é ele, não. Aconteceu. Pessoa não casar mais, sabe? Sim. Então, assim, eu vi que tudo que eu passei, Deus tinha um propósito. Então, acho que nada que a gente passa nessa vida não tem propósito. Tem propósito, sim. E a gente acha que o fardo é sempre muito pesado, né, Rosália? E eu costumo falar que o Senhor não dá nada para nós que a gente não consiga suportar, desde que a gente tenha essa sensibilidade. E entender que até a gente tem um limite, né? Até o que é da gente fazer, é a gente que tem que fazer. E a partir dali é o Senhor. Né? A gente tira ali, eu falo que a gente tem que trocar o fardo. Porque o fardo do Senhor, ele é leve. Né? E o nosso, como você falou, muitas vezes você achava que o fardo estava pesado. Mas automaticamente, quando você trocava o fardo, entregava para o Senhor, ficava leve. Né? E eu falo que a vida com Cristo é assim. Né? É a gente entender até onde a gente consegue alcançar, até onde é da gente fazer. E a partir dali é o Senhor. Né? Eu falo que é como você mesmo disse ali, você fez a sua parte, né? E não ultrapassou limites nenhum. Você entendeu o momento certo de fazer cada coisa. E no tempo do Senhor. No tempo do né? Senhor. No tempo do Senhor, eu costumo falar assim que como seria tão mais fácil, né? Eu costumo falar para as meninas que oraram pela minha vida para eu me converter, que elas pagaram um preço surreal, né? Era muito mais fácil elas orar uma semana e eu já me converter ali. Mas não, é no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Né? É o momento certo, né? A gente não pode fazer nada fora do Senhor, e quando a gente está sobre as instruções dele, fica tudo mais leve, tudo flui melhor, né? A gente tem que aprender a esperar. Verdade. Esperar em Deus, né? Porque o que eu pude aprender com isso foi o quê? Que a gente tem que aprender a esperar, que tudo que a gente está passando não é em vão, que através daquela luta que você está passando, lá na frente você tem um propósito, Deus vai te usar para estar abençoando outras pessoas através daquilo que você passou. Na hora a gente não entende, mas depois a gente vai entender. Verdade. Né? Rosália, já estamos chegando ao final, né, da nossa conversa, e fica aí um momentinho para você deixar uma palavra para quem está nos assistindo. Pode ficar à vontade. Então, o que eu tenho para falar é que assim, Deus é maravilhoso, né? Lindo, maravilhoso. A gente tem que aprender a obedecer, a gente tem que aprender a ser sábia, né? Porque Deus, ele faz as coisas dele no momento certo, na hora que ele quer. Não é no momento da gente, é no momento dele, né? É isso, é ser sábia e saber esperar em Deus. Rosália, muito obrigada, viu? Quero te agradecer aqui. Amém. Eu falo que o Senhor sabe de todas as coisas, e eu acredito que muitas vidas ainda vão ser edificadas através desse testemunho. Amém. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Amém. Ficamos aqui com mais um podcast. Até a próxima. Deus abençoe a vida de cada um.